De um lado, um personagem que todo mundo amava e passou a odiar, e do outro, um personagem que todo mundo começou odiando e agora terminou amando. Eu acho que é perfeita a oportunidade de eu fazer um paralelo de como a Marvel tá tratando o Hulk e quando ela tá tratando o Mandarim, né? No caso, o Trevor, e todo mundo entrou em pânico, assim, na época que tinha lançado o Homem de Ferro 3, porque não, eles estão deturpando o personagem que é o principal vilão do Homem de Ferro, um que na época tava no auge da popularidade e eles estão perdendo a oportunidade, o impacto que aquilo teria no mainstream. E muito louco pensar que o Trevor conseguiu dar a volta por cima, digamos assim, seja pela aparição dele mais pra frente no Shang-Chi e agora no Magnum, que teve um desenvolvimento que agora faz com que as pessoas gostassem de um personagem inventado. Mas vamos analisar isso, porque eu acredito que o motivo por exemplo, do Trevor ter tido tempo para ser bem tratado é o mesmo motivo do Hulk não ter tido tempo para ser bem tratado. Vamos dizer assim que eu atribuo muito mais a questões fora das câmeras do que dentro das câmeras. E não, eu não vou comentar de roteirista ou apontar dedo para diretor, para ator, porque eu tenho uma opinião um pouco impopular e eu particularmente gosto do Mark Ruffalo como Hulk, especialmente se a gente pega a interpretação dele no Vingadores 2012. E agora ele tá muito marcado, seja pela interpretação mais canastrona, desde Thor Ragnarok pra frente, especialmente depois do Professor Hulk terminar de dar descarga totalmente na reputação que o Hulk tinha, sendo ele não ficando mais bravo, ele inclusive tendo vergonha de quem ele era naquela viagem do tempo que ele fez em Ultimato, sendo que era justamente o que todo mundo gostava, era esse comportamento irracional, bruto, chega, faz e acontece, ou até mesmo as questões psicológicas por trás do Bruce Banner ter seus problemas psicológicos, como tinha sido mostrado nos primeiros filmes, em que ele tentava fazer meditação para controlar a raiva, ou ele mesmo até tentou, né, o Mais o Verde cuspiu a bala, que ele, basicamente a vida dele estava totalmente comprometida, sendo ele o tempo todo sendo perseguido. Imagina como que vai ficar a paranoia ou até o arrependimento dos danos ele ter causado às pessoas inocentes ou até mesmo vítimas, né, da destruição descontrolada do Hulk. Mas justamente, olha como é que só essa minha explicação inicial já mostra como que o personagem era mais complexo, ele tinha camadas, essas questões mentais, psicológicas do Bruce Banner, e com o tempo ele foi perdendo isso para se tornar um personagem mais raso, um personagem, simplesmente é o cientista que vai estar ali para fazer a máquina do tempo dos Vingadores, a gente precisa de uma mente bacana, traz ele ali, sendo que a Marvel também tem outros personagens com uma mente legal e dos pesos pesados, assim, ele era a referência muito maior, o Hulk era muito mais importante como símbolo do que o Bruce Banner, como simplesmente só mais um intelecto entre um monte de super gênios que a Marvel tem. Enquanto, por outro lado, o Mandarim, ele foi tendo um tratamento inverso, né, de que basicamente ele era simplesmente o ator contratado para se passar pelo Mandarim, e aí com o tempo foi mostrando mais camadas psicológicas dele, adentrando como que ele tinha a questão da carreira, a visão artística e tal. Mas por que eu digo que isso não é culpa meramente de roteirista ou de diretor, ou como no caso do ator, como muita gente gosta de falar, né, apontar o dedo, se não fosse o Mark Ruffalo, né, ainda mantivessem, por exemplo, o Eric Bana, estaria tudo certo? Ou o Edward Norton? Dificilmente. Porque a questão do Hulk, ela entra muito mais em questões legais. Não sei se vocês estão ligados daquele período em que a Marvel estava praticamente à beira da falência, em que ela começou a vender os seus direitos cinematográficos para outras empresas, né? Quando o Homem-Aranha foi para a Sony, os X-Men e o Quarteto Fantástico para a Fox, o Hulk foi vendido para a Universal. E diferentemente da Fox, né, ter sido reanexada para dentro da Disney conforme aquela aquisição, né, os personagens terem sido reanexados depois da compra da Disney pela Fox, e a Sony acabou tendo um tratamento diferente, né, que eles fizeram um tipo de parceria, de direito de uso do Homem-Aranha. A questão do Hulk com a Universal é um pouquinho mais complicada, porque eles expiraram o prazo de validade, digamos assim, que tinham nos contratos em que eles eram obrigados a fabricar filme, que, no caso, produzir um filme do Hulk, senão eles perderiam acesso à licença. Então, enquanto a gente viu, até mesmo no auge do UCM, ainda a gente tinha produções dos X-Men, seja aquele filme da Fênix Negra ou o novo do Apocalipse, era justamente para manter essa cláusula contratual de que os personagens deveriam estar sendo utilizados com frequência, que a Universal não fez. E depois que o Hulk teve aquele último protagonismo no filme, apesar dele ser um filme dentro do UCM,
a Universal acabou expirando o direito do Hulk e praticamente perdeu, colocou ele num limbo de que ninguém mais tem o direito legal de produzir um filme do Hulk com ele sendo protagonista. Isso quer dizer, ele pode continuar aparecendo como secundário de todos os filmes, que nem ele foi o personagem secundário dos Vingadores, eventualmente o personagem secundário no Thor, ou até na série da She-Hulk, mas infelizmente ele não pode ter tanto esse centro da atenção, porque basicamente isso faria com que a Disney estivesse alimentando um concorrente dela, digamos assim. Vamos supor que ela produz um filme que faz muito sucesso, ganha Oscar e tal, a porcentagem disso iria para a Universal, enquanto ela faria mais sentido manter ele dentro de uma certa zona de conforto, ou diminuir até o interesse que as pessoas têm no personagem do Hulk, para que ela tenha esse monopólio, digamos assim, dos personagens que estão à frente, os protagonistas, né, os favoritos da galera. E por isso que até eu tinha feito um outro vídeo no meu outro canal, comentando sobre esse boicote ao Hulk, até por um segundo fator que não além desse, que é basicamente a questão de valor, digamos assim. É muito mais barato para ela desenvolver personagens de atores que não são tão protagonistas, como o Wong aparecer em todo lugar, em vários filmes seguidos, né, e séries também, ou como até participações especiais de personagens dos quadrinhos que ninguém conhecia, classe B, classe Z da Marvel, que nem a série da She-Hulk apareceu um monte de personagem estranho, basicamente por questão de custo. Vamos supor, em tese, se a gente pega a série da Ironheart, era obrigatório que tivesse uma mínima participação no Tony Stark, se for pensar, baseado nos quadrinhos, o quanto que ele foi um mentor dela, aquela versão holograma pós-morte dele, digamos assim, ou até questões de flashback, na pior das hipóteses, mostrando um pouco mais o Robert Downey Jr. na série dela, mas imagina o valor que seria só para ter uma participação de 10 segundos dele. Então, basicamente, essas questões fora das câmeras acabam influenciando o que a gente vai ter como conteúdo dentro das câmeras. É justamente por isso que é muito mais fácil para Marvel criar personagens originais, como tinha sido o Phil Coulson nos Vingadores, né? E ele tinha sido criado lá pro filme do Thor, fazer aquela piada, né? O Coulson como filho de Cole, o Thor interpreta errado, assim como ele é Odinson, né? Filho de Odin. E basicamente ele foi se tornando um personagem um pouquinho mais recorrente, lá sendo o mote central dos Vingadores vingarem, né? Contra o Loki, e até mesmo ele ganhando dezenas de episódios lá na série dos Agentes da S.H.I.E.L.D., né, como sendo basicamente um spin-off em que ele era o protagonista, né, se eu não for considerar a Daisy. Mas percebe que é muito mais fácil pegar um personagem secundário como o Coulson, que não estava nem entre os heróis agora, como o Trevor, que nem os superpoderes tem, né, nem é de fato um lutador de traje, e tornar esses personagens mais recorrentes, que basicamente o cachê do autor fica muito mais acessível, porque todas as séries teriam alguma participação especial de alguém que já esteve nos Vingadores, porque com certeza iria multiplicar o custo de uma série por 10 até, principalmente quando esses atores estão em outras produções, tem questões de viagem ou até logística em relação a eles estarem em mais de uma produção ao mesmo tempo, como a gente tinha visto na DC com o Henry Cavill tendo que fazer aquele CGI do bigode, porque ele, imagina, você basicamente faz com que um custo muito maior seja investido de efeitos especiais só porque o seu ator não quer tirar o bigode porque ele está comprometido com outra produção. Isso não é impossível de acontecer com alguns dos heróis da Marvel, apesar da Marvel, né, ter um dinheiro infinito, literal, para estar investindo nas suas produções, especialmente em questão de filme, né, como seria o caso da Liga da Justiça, agora para os Vingadores, em que eles podem se dar ao luxo de trazer todos os atores antigos dos X-Men, do Quarteto Fantástico, dos Vingadores para fazer o Doomsday, né? E isso não é a mesma lógica utilizada para séries, porque, inclusive, dependendo até dos filmes, né? Que a gente tinha visto que eles, nas artes conceituais do filme do Deadpool Wolverine, que já foi um filme um filme com bastante investimento, né? Se a gente pega todas as participações de atores, digamos, lá do exército da Cassandra Nova, que eram o mesmo Juggernaut, o mesmo Psylocke, o Dente de Sabre dos atores antigos, mas ainda assim percebe que tinha nas artes conceituais que iria aparecer o Justiceiro antigo, mas eles não conseguiram a licença, o Motoqueiro Fantasma, o Nicolas Cage também estava nas artes conceituais, como ele participando do filme, mas o cachê já é o Nicolas Cage, né, já é muito mais caro. Então percebe que se até os blockbusters como esse são prejudicados. Ah, lembrei, o Ben Affleck que era Demolidor antigamente, não conseguiu ser contratado para participar, né, do Deadpool. Então imagina, se até nos blockbusters, assim, que Deadpool Wolverine, o hype no auge, assim, todo mundo super empolgado pelo filme e até por essa questão do Hugh Jackman voltando para o UCM, digamos assim, agora tendo contato direto
com as produções recentes. Mesmo assim, ainda não conseguiram dar o 100%, muito provavelmente por questões financeiras, em geral as séries, né? Então é muito provável que a gente vai continuar vendo personagens secundários ganhando mais destaque, como agora eles estão querendo investir numa nova geração de Vingadores Mirins, né? Como está sendo a Miss Marvel, como também a participação lá no filme Doutor Estranho da América Chaves, ou a Gavião Arqueira, e porque no fim das contas é um barateamento, né? Como inclusive o rapaz que apareceu na série da Agatha, que é o Wicano, né? O filho da Feiticeira Escarlate, porque vamos pensar, o cachê deles, vamos supor que eles conseguem fazer um filme com hype que seja equivalente ao do Thunderbolts, por exemplo, que apesar de ser muito abaixo dos Vingadores já conseguiu fazer um barulho razoável, vai ser proporcionalmente mais lucrativo para eles do que, vamos supor, um filme com algum dos medalhões puxando o orçamento para baixo. Mas eu quero saber o que vocês acham sobre essa comparação, se ela faz sentido, ou se vocês têm mais algum exemplo sobre algum personagem que tenha sido escanteado, assim como o Hulk foi. Quero que vocês deixem aqui nos comentários, porque aqui a gente é a central da SHIELD, a gente vai sempre trazendo essas discussões recentes que estão sobre o universo Marvel, alguns debates, basicamente, de opiniões, assim, da galera da internet, seja na gringa ou seja no Brasil. Então eu convido vocês a se inscreverem para estar acompanhando essas paradas. E por isso, falou e até mais, agentes.